Olá! Já parou para pensar no que realmente acontece em uma avaliação neuropsicológica? Muita gente acha que é só um monte de teste um atrás do outro. Mas, na verdade, tá muito mais por um trabalho de detetive, sabe? Alguém que vai montando um mapa super detalhado de como o nosso cérebro funciona. Hoje, a gente vai desvendar juntos o que essa investigação toda revela e por que ela é tão, mas tão importante. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, vamos derrubar um mito bem comum. Depois, vamos ver quais são os sinais que indicam que uma avaliação pode ser uma boa. Na sequência, vamos espiar como o processo funciona por dentro, entender essa história de que ela é um mapa. E para fechar, ver como ela ajuda a transformar dúvida em ação de verdade. Então, vamos lá. Para começar, vamos direto ao ponto. O que é e, talvez mais importante ainda, o que não é uma avaliação neuropsicológica. Porque, alinhar as expectativas aqui é o primeiro grande passo. De um lado, a gente tem essa ideia, esse mito de que é só uma prancheta com os testes. Do outro, a realidade clínica, uma investigação completa de verdade. É para pensar menos como uma prova, sabe? É muito mais como o trabalho de um detetive mesmo, que está ali juntando pistas para entender como o cérebro está operando. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que a avaliação não olha só para uma pecinha do quebra-cabeça. Pelo contrário, ela vai investigar justamente a conexão entre todas as peças: memória, atenção, aprendizado e até o jeito como as emoções e o comportamento entram nessa conta toda. É o quadro completo. Ok, então a gente já entendeu o que é. Agora, a pergunta é: quando? Em que situações uma avaliação dessas pode ser a chave para encontrar as respostas que a gente tanto procura? Vamos dar uma olhada em alguns sinais que merecem atenção. Essa é uma pergunta que aparece muito, né? E é importante dizer, a avaliação não é para qualquer coisa. Ela entra em cena quando existem aquelas perguntas importantes que ficam sem resposta, sabe? Quando tem algo ali no funcionamento do dia a dia, seja na parte cognitiva ou no comportamento, que simplesmente parece que não está encaixando. E os cenários são super variados, viu? Pode ser, por exemplo, uma criança que está com dificuldade na escola, que não consegue acompanhar a turma, ou então um adulto que a vida toda se sentiu diferente e começa a pensar: será que eu tenho TDAH? Pode ser também alguém que está percebendo a memória falhar mais do que o normal e até em situações mais complexas, onde a gente precisa entender se uma dificuldade vem de uma questão emocional ou se é algo cognitivo mesmo. E aqui tem um ponto que é fundamental, uma ideia muito poderosa. O grande objetivo não é só dar um nome para a coisa, colocar um rótulo, não. O foco de verdade é entender a fundo como aquela pessoa funciona, na sua individualidade, para só então conseguir pensar nas melhores maneiras de ajudar. Beleza, então a gente já viu o que é e por que fazer. Agora vamos dar um passo adiante e ver como a coisa toda acontece na prática. Qual é a estrutura? Como funciona uma avaliação neuropsicológica por dentro? O processo é bem organizadinho, tem um caminho claro. Tudo começa com uma boa conversa, uma entrevista inicial para entender toda a história. Depois, vem as sessões de testagem, que usam ferramentas já validadas pela ciência, claro. Aí, o profissional faz uma análise técnica super cuidadosa de todos os dados. E, para fechar, tem a sessão de devolutiva, que é quando se recebe um retorno personalizado, explicando tudo o que foi encontrado e quais são os próximos passos. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença e garante a seriedade do processo. Os resultados não vêm do achismo, de jeito nenhum. O desempenho da pessoa é comparado cientificamente com dados de um montão de gente da mesma idade e com a mesma escolaridade. É isso, essa comparação, junto com a história de vida da pessoa, que traz uma precisão, nossa, incrível para a análise final. Bom, e agora a gente chega no coração da coisa. Qual é o verdadeiro valor de uma avaliação? Porque ela não é um ponto final, sabe? Ela é, na verdade, um ponto de partida. Mas um ponto de partida com uma direção muito clara. E é exatamente aqui que entra a nossa metáfora do mapa. Olha, o impacto de uma avaliação bem feita pode ser gigantesco. Pensa só. Ela pode ser a grande diferença entre passar anos em tratamentos que não dão em nada e encontrar um caminho que realmente ataca a raiz do problema. Evita diagnósticos equivocados e toda aquela frustração que vem junto, né? É isso. Se tivesse uma imagem para resumir tudo que a gente conversou até agora, seria essa. A avaliação neuropsicológica funciona como um mapa. Ela cria literalmente um mapa detalhado daquele terreno único que é o cérebro de cada um. E o mais legal é que esse mapa não fica guardado na gaveta do profissional, não. Ele é uma ferramenta poderosa que vai guiar todo mundo que está envolvido. A escola vai saber como adaptar o ensino,
Os médicos podem pensar em tratamentos mais direcionados, a família passa a entender melhor como pode ajudar e, claro, a própria pessoa ganha um autoconhecimento absurdo para lidar com os próprios desafios. E para a gente ir fechando, vamos amarrar a grande transformação que esse processo todo traz. É a saída daquele terreno do achismo e da incerteza para entrar num campo de clareza, de ação guiada por dados. Esse comparativo aqui resume tudo perfeitamente. Antes da avaliação, muitas vezes as decisões são na base da tentativa e erro, né? A gente tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra. Depois da avaliação, não. As decisões passam a ser guiadas por dados clínicos confiáveis. A gente sai do palpite e entra na estratégia. É uma mudança e tanto. Então, para quem convive com aquelas dúvidas que não vão embora sobre a própria atenção, a memória, o jeito de aprender, a avaliação neuropsicológica pode ser aquele primeiro passo firme, sabe? Um passo em direção ao entendimento e, o que todo mundo quer, em direção a soluções que funcionam. Então fica aqui a reflexão final. E se em vez de ficar navegando no escuro, tentando adivinhar o caminho, as decisões mais importantes sobre saúde, sobre educação, sobre bem-estar, pudessem ser guiadas por um mapa. Um mapa claro, detalhado e confiável. Pois é, esse é o poder que a gente ganha quando compreende de verdade como o cérebro funciona.